Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Augusto e você está no canal Família dos NPA. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou falar para vocês contar a história de Neemias. E porque eu não gravei a lição 7 e 8 e a 9, porque como eles são numa ordem cronológica, eu resolvi contar ele direto para não precisar ter tantos vídeos. Então nesse vídeo agora vai ser a lição 7, o 8 e a 9 contadas em uma história única, tá? Não vai ter 3 vídeos, não. Vai ser um vídeo para as 3 lições, tá bom? E fique acompanhando, porque enquanto eu estiver contando a história, vai ter uma surpresa para vocês no meio da mensagem, tá bom? Então, bora pra nossa história. Bom, a nossa história começa com Neemias. E ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Depois que nós vimos na nossa lição, as lições passadas, muito antes das 7, sobre a Babilônia, né? Vimos que passou esse período do cativeiro do povo de Deus em Babilônia. E nisso, o Neemias, ele ficou sabendo, descobriu que as muralhas de Jerusalém estavam destruídas por causa da invasão da Babilônia. E ele queria consertar isso. O problema é que, como ele era um servo do rei, seria difícil, porque pedir algo assim, ainda mais que nem fazia parte do reino do rei, era muito difícil. Mas ele orava a Deus pedindo que ele o ajudasse para conseguir falar com o rei. Só que tem uma conduta que todas as pessoas que iam na presença do rei tinham que mostrar uma imagem alegre, felizes, sorrindo para o rei. Só que Neemias estava tão angustiado que ele não conseguia sorrir, não conseguia mostrar uma expressão alegre. Então ele ficava com uma cara desapontado, triste, angustiado, e o rei percebeu isso e perguntou para ele qual era o problema. E Neemias falou. O problema era que as muralhas estavam destruídas. Ele queria que Jerusalém voltasse a se erguer. O problema é que ele não sabia como. E nisso que ele estava falando, ele estava orando a Deus em pensamento, pedindo para ele usar as palavras certas. Depois de ele ter contado tudo, e ainda perguntou para o rei se ele poderia ir lá reconstruir as muralhas, o rei permitiu. Deus usou o rei para poder Neemias conseguir reconstruir o templo. Só que Neemias não ia conseguir reconstruir o templo sozinho. Então ele enviava cartas para as pessoas para poderem ajudar ele na reconstrução. Galera, me desculpem, não é templo, é as muralhas. Eu sempre falo templo, mas é as muralhas, tá bom? Então, continuando. Ele chamou as pessoas de Jerusalém para conseguirem construir as muralhas. E quando ele chamou, as pessoas já estavam lá, prontas a serviço, querendo que isso acontecesse. E eles foram construir as muralhas, só que veio muitas provações diante disso. Tinha os outros povos, as outras pessoas, não queriam que Jerusalém voltasse aquela força que eles tinham antigamente. Tinham medo. E por causa disso eles queriam atrapalhar a reconstrução. Só que Neemias confiava em Deus e acreditava que tudo daria certo. Bom, eles tentaram de várias formas impedir com que ocorresse a reconstrução. Mas Neemias estava com Deus e Deus estava cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Estava cuidando de tudo, ele estava impedindo com que os planos dos povos que queriam atrapalhar acontecessem. Ele estava na segurança. Como ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, qualquer traição que acontecia lá, ele sempre estava. Ele não era enganado, porque o Espírito Santo estava com ele, estava o guiando. Então, qualquer momento que alguém queria enganar ele ou se aproveitar da situação ou algo do tipo, o Espírito Santo alertava ele e ele percebia que algo não estava certo. Bom, quando eles conseguiram reconstruir o templo, ocorreu uma coisa muito triste com o povo, porque como todos nós já sabemos, o povo de Deus ele passou por um período muito grande de quê? De desobediência a Deus. E essa desobediência a Deus, ele voltou
no período da vida de Neemias, só que de uma forma interessante. Na lição 7 e 8 foi nos contado o quê? Na 7 foi nos contado o início de que ele descobriu que as muralhas haviam sido destruídas, que ele orava a Deus, pedindo que ele o ajudasse a falar com o rei. E na lição 8 nós vimos como ele falou com o rei e vimos que ele permitiu que a reconstrução acontecesse e que eles haviam conseguido. E agora, na lição 9, nós vamos ver no caso, já vimos, então estou contando, foi falado o que estava acontecendo no povo. Não tem mais a ver com as muralhas, é com o povo de Deus, Jerusalém. Bom, quando eles terminaram as muralhas, eles mandavam cartas para o povo para poder eles se reunirem de volta lá. E nisso, eles conseguiram, só que o povo tinha os ricos e os pobres. Os pobres, quando eles não tinham dinheiro suficiente para alguma coisa, eles pegavam emprestado dos ricos. E os ricos, eles se aproveitavam disso e cobravam mais do que foi emprestado, ou seja, juros. E por causa disso estava ocorrendo o que? Corrupção em Jerusalém. A situação era tão crítica que os pobres eles vendiam seus filhos como escravos para poder pagar suas dívidas. E quando Neemias descobriu isso, ele ficou com muita raiva. Só que ele resolveu pensar e orou a Deus pedindo para ele como que ele resolveria aquela situação. Então ele não resolveu agir por impulso, ele resolveu agir sabendo o que estava fazendo. Depois que Deus deu as orientações, ele fez o quê? Ele reuniu recursos para poder pagar, comprar no caso, as crianças que foram levadas como escravas, para poder te trazer de volta para suas famílias. E um dos problemas já havia assumido. Ele resolveu enfrentar as pessoas, mas com humildade, para tentar amenizar o que já estava acontecendo. E nessa atitude, como posso falar, bondosa, sem raiva, nada de impulso, as pessoas começaram a seguir o exemplo de Neemias e tudo começou a mudar. Então Neemias fez com que o povo voltasse para os caminhos de Deus. Fez com que o povo não caísse mais como já estava antes, muito tempo. Neemias conseguiu trazer o povo de volta para Deus. Acabou a corrupção, não estava vendendo mais os filhos como escravos, estava tudo ocorrendo bem. E bom, claro que toda a nossa história tem uma mensagem muito importante para nós. Bom, nossa história acaba por aqui. Mas tem muitas histórias escondidas na história de Neemias. Bom, muitas das vezes nós nos sentimos incapazes de fazer certas coisas, porque achamos que vai ser impossível de nós conseguirmos realizar aquilo. Mas nós devemos seguir o exemplo de quem? De Neemias. Ele orou a Deus e pediu conselhos para poder fazer com que tudo desse certo. E só por ele ter ouvido o que Deus havia dito para ele fazer, tudo que havia sido planejado se realizou de forma incrível. Então eu peguei 3 lições super importantes, não como se as outras não fossem, mas que chamaram muito a minha atenção. A primeira é como nós devemos agir perante alguma situação. Neemias tinha de tudo para poder agir com raiva, impulso, mas ele resolveu orar a Deus e pedir conselhos para poder saber o que estava fazendo. O que fazer no caso. Então o que nós devemos fazer? Orar a Deus sempre para poder tomarmos as melhores decisões da nossa vida. A segunda lição é confiar em Deus, em tudo que Ele fizer com a gente, por nós no caso. Neemias fez de tudo para duvidar de Deus, porque tudo estava no começo indo por água abaixo. Os povos querendo atrapalhar a reconstrução, as pessoas não tendo mais aquelas relações íntimas de amigos, familiares, estavam se corrompendo dentro da Jerusalém. Mas Neemias confiou em Deus e no final deu tudo certo. E a última lição que eu tenho para dizer para a gente é:
Não desista. Neemias tinha tudo para desistir. Ele não tinha motivo nenhum para querer reconstruir o templo. Mas, pela comunhão que ele tinha com Deus, ele sentiu que deveria fazer isso. Então, ele tinha tudo para desistir, tinha. Muita coisa. Mas ele resolveu não desistir. E no final deu tudo certo. Coisas incríveis aconteceram na vida dele. Tanto de Jerusalém, quanto com os outros povos. Provavelmente Israel hoje não seria mais o Israel que nós conhecemos hoje. De antigamente, se Neemias não tivesse agido daquela forma, Israel nem existiria provavelmente. Imagina que coisas incríveis podem acontecer com a gente se nós ouvirmos a voz de Deus. Então, antes de finalizar aqui o vídeo, só quero dizer uma coisa para você. Ouve a voz de Deus. Escute o que Ele tem a te dizer, porque o que Ele quer mais é cuidar da gente, dar o melhor para nós, cuidar, nos abençoar, nos dar conselhos sobre como viver nesse mundo. Então ouve a voz dele, igual Neemias fez lá em Jerusalém. Mesmo que você esteja enfrentando provações, confie nele, ore, pede conselhos, ajude as outras pessoas, faça de tudo para poder ajudar as outras pessoas. Ouve a voz de Deus em qualquer coisa, ore a Deus para ouvir conselhos igual Neemias fez. Tem muitos outros personagens que também seguiram esse exemplo, que fizeram a mesma coisa, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus próprio pedia ajuda de Deus em oração para fazer qualquer coisa. Em Getsemane ele pediu que Deus ajudasse ele, tirasse o fardo dele, para que ele conseguisse cumprir a missão que ele estava querendo exercer. Então, para finalizar, só digo a você: ouve a voz de Deus, e o mais Ele fará por cada um de nós e pela nossa família. Até a próxima, e obrigado por ter ouvido essa mensagem.